deparamos com a instrução que vem diretamente de Deus ao seu povo. Por diversas vezes, no decorrer da história, o povo de Deus se afastou dos seus caminhos. Nós lemos a história de Israel, lemos a história de Judá, lemos a história de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor para servi-lo, e nos deparamos com muitos erros cometidos, porque eles se deixavam influenciar pelas outras nações. Eles olhavam para as outras nações e eles copiavam os erros das outras nações. Por vezes, eles seguiram outros deuses e eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito por eles no passado, pela geração passada, pelos pais, pelos avós deles. Então, os profetas tiveram essa missão: chamar a atenção do povo de Deus, alertar o povo de Deus do poder, da majestade, da disciplina que Deus aplica ao seu povo quando há desobediência, mas também trazer uma palavra de esperança, uma palavra de reconforto, uma palavra de avivamento. Porque Deus, Ele disciplina o pecador. Ele disciplina os seus filhos quando pecam contra Ele. Mas todo aquele que se arrepende, recebe o perdão, recebe a restauração. Porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Nós lemos apenas 4 versículos do Salmo 136, mas se corrermos até o último versículo, essa expressão se repete ainda várias vezes, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por isso Ele perdoa os nossos pecados, mas é preciso haver arrependimento sincero, arrependimento de coração. Judá não estava vivendo conforme a vontade de Deus no período em que Abacuque viveu e serviu a Deus como profeta. Então, Abacuque, ele precisa alertar os seus de que eles precisam parar, pensar no que eles estão fazendo, se arrepender dos seus pecados e voltar. Voltar seu coração, voltar seus pés, voltar os seus pensamentos para Deus novamente. Nós vimos no domingo passado que Abacuque, ao olhar para a nação, ao olhar ao seu redor, ele não conseguia ver outra coisa senão pecado sendo praticado. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Era isso que Abacuque estava vendo ao seu redor. Ele não conseguia ver ações condizentes com a vontade de Deus sendo praticada, apenas violência, apenas iniquidade, corrupção, impureza e idolatria. Era tudo isso que cercava o profeta Abacuque e ele se desespera. Abacuque, ele sofre por ver os seus irmãos, os seus próximos, amigos, parentes, desobedecendo a Deus. Então ele ora e Deus responde. Do versículo 5 até o versículo 11, nós temos a resposta de Deus. E qual é essa resposta? Calma, tenha paciência. Eu vou disciplinar, eu vou castigar. E a vara de Deus contra Judá viria através dos caldeus, através da Babilônia. Deus levantaria uma nação terrível, feroz, rápida para fazer o que era mal, para disciplinar o seu povo. Eles são pavorosos e terríveis, diz o versículo 7. Criam eles mesmos o seu próprio direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência.
Deus iria levantar esse povo violento para disciplinar o seu povo, no tempo determinado por ele. E Abacuque tem essa responsabilidade, tem essa incumbência de dizer isso ao povo de Judá, aos seus familiares, aos seus amigos. E Abacuque, depois da resposta de Deus, ele argumenta, ele faz uma argumentação com Deus. Versículo 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, Deus meu, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Após a resposta de Deus, Abacuque ele se impressiona com a forma que Deus vai disciplinar o seu povo. E a argumentação de Abacuque é: será que isso é justo? Será que levantar um povo que é feroz para fazer o que é mal, um povo violento, um povo conhecido por suas ações rápidas e velozes e destrutivas, será que é justo? É a argumentação que Abacuque faz. Aqui no final do capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai ter novamente a resposta de Deus. Ele pergunta, Deus responde, agora ele argumenta e Deus vai respondê-lo novamente. A resposta de Abacuque mostra a dificuldade que o homem tem de entender a soberania divina e o seu juízo. Ainda que Abacuque tenha sido separado por Deus, tenha recebido o conhecimento de Deus, a sabedoria, tenha sido ungido com o Espírito Santo para servir como profeta, ele tem dificuldade para entender os passos que Deus vai dar frente a esta realidade pecaminosa que Judá está vivendo. É interessante que Abacuque ele questiona Deus, perguntando até quando que o Senhor permitiria o pecado. E nós vimos no domingo passado que este questionamento não foi um questionamento pecaminoso. Abacuque não está colocando Deus contra a parede. Abacuque está argumentando no sentido de que até quando o Senhor sendo poderoso, o Senhor sendo santo, o Senhor não aceitando o pecado, vai permitir que o seu povo faça ou continue fazendo o que é errado. Ele não está acusando Deus, ele está perguntando quando que o Senhor iria intervir. E Deus, então, ele responde que ele vai intervir. Ele não deu o tempo, ele disse que vai intervir e ele dá a forma como ele vai intervir. E mediante isso, então, Abacuque tem uma certa dificuldade de compreender. Tanto que ele pergunta, não és tu desde a eternidade? O Senhor não é santo? Como que o Senhor, sendo santo, pode usar ou permitir que um povo ímpio, que um povo terrível, um povo violento, então, possa ser utilizado para disciplinar o seu povo? Abacuque ele não entende muito bem essa decisão que Deus toma de agir um povo totalmente estranho para disciplinar o seu povo. Nós temos dificuldade, meus irmãos, de entender a soberania de Deus. Nós, ainda que conheçamos a palavra de Deus, que adoremos a Deus, ainda que estudemos a palavra, ouçamos pregações, temos dificuldade de entender a soberania de Deus. Nós somos limitados. O pecado limitou o nosso entendimento e isso faz com que nós não entendamos por que Deus permite determinadas coisas, por que Deus não age da forma que nós entendemos ser o certo, a forma certa de agir, por que Deus agiu assim e não assado. Nós, muitas vezes, queremos influenciar Deus na forma em que Deus tem que agir. E o livro de Abacuque nos ensina que Deus age do jeito que Ele quer. Deus utiliza as formas que Ele entende ser a forma correta para nos ensinar, para ensinar o seu povo. Asaf, ele contemplou a prosperidade dos ímpios, ele olhou para os ímpios, ele viu que os ímpios prosperavam
ele olhou para tanta gente que fazia coisa errada e ele começa a perguntar para Deus o porquê. Por que Deus permite? E por que ele, sendo um servo que segue os passos de Deus, segue a lei, não prosperava e não tinha tudo aquilo que os ímpios tinham? Asaf também não compreende muito bem. E isso está registrado no Salmo 73. Asaf, ele fica perplexo, porque ele olha e ele não entende. E a sua conclusão é, então não compensa servir a Deus. Então não compensa seguir a lei de Deus, se quem não segue tem todos esses benefícios. Mas no decorrer do Salmo, Asaf vai tendo o conhecimento dado por Deus, a compreensão, e ele então entende que tudo aquilo que os nossos olhos enxergam aqui neste mundo, ainda que pareçam ser coisas valiosas, não são. E que os ímpios só têm isso. Só tem o que o mundo pode oferecer. Os ímpios não têm a herança eterna. Os ímpios não têm os galardões. Os ímpios não têm um lugar preparado por Jesus Cristo no céu. Aqueles que não são escolhidos, aqueles que não são eleitos, tudo o que eles terão é o que o mundo pode oferecer. E a conclusão de Asaf é: nada que o mundo possa oferecer é então superior, é melhor, é mais precioso do que o que Deus pode nos dar e dará quando chegar o tempo certo, o tempo da eternidade, o tempo da glorificação pela qual nós passaremos. E Abacuque, então, ele precisa ter esse conhecimento mais aprimorado, mais refinado, para que ele possa passar a entender a soberania de Deus e por que Deus vai então agir desta forma. E Abacuque, quando ele fala com Deus nesta segunda conversa que ele tem, nessa segunda argumentação, ele se dirige a Deus usando dos próprios atributos de Deus. Ele fala sobre a eternidade de Deus, ele fala sobre a santidade de Deus e ele fala sobre a fortaleza que Deus é. Então Deus, ele é eterno, ele conhece todas as coisas desde a eternidade, nada pega Deus de surpresa, tudo o que acontece, Deus sabe, Deus sabia que iria acontecer e Deus está no controle. A santidade de Deus tem tudo a ver com o servir a Deus a partir do cumprimento das ordenanças de Deus, da lei de Deus. Então ele reconhece que Deus é santo e que essa santidade chega até nós no relacionamento que Deus tem e que Deus estende essa santidade dele a nós e por isso somos capazes de viver buscando a santidade, servindo a Deus. E ele fala sobre a fortaleza que Deus é. Ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus é rocha, Deus é fortaleza. Lutero vai usar a expressão castelo forte, porque quando ele escreve o hino Castelo Forte, ele está dentro de um castelo. Ele está escondido dentro de um castelo lá em Wittenberg. Então ele compara o cuidado de Deus, ele compara Deus com aquele castelo que está guardando ele de ser assassinado, a mando do Papa, a mando dos soldados papais. Então, Deus, ele é esse castelo forte, esse rochedo, essa fortaleza, esse socorro bem presente nas tribulações. Abacuque, ele expressa os atributos diante de Deus. Ele fala para Deus: olha, esses são os seus atributos. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Versículo 13. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E em sua argumentação, Abacuque então traz de novo a permissão de Deus em relação ao pecado. Por que tu toleras? Se tu és santo, se os teus olhos são tão puros que não podem contemplar pecado, por que tu permites que o injusto oprima aquele que é justo?
Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Abacuque, ele tem a impressão de que os ímpios, de que os violentos, os injustos, os corruptos estão agindo por conta própria. Eles estão agindo porque eles querem agir daquela forma, de forma descontrolada. E ele vai comparar, então, esses homens violentos à pesca. A todos levanta o inimigo com anzol. A figura de um homem pescador, daquele que lança o seu anzol para pescar o peixe, aquele que lança a rede para arrastar muitos peixes para o seu barco. Abacuque diz: por que o Senhor permite que o injusto, que o corrupto, que o violento faça isso? Pesque um ao outro, jogue as suas armadilhas, as suas redes e arraste para a morte, porque quando o pescador arrasta os peixes em sua rede, ele arrasta os peixes para a morte, seja para a venda, para o consumo. Então ele faz essa comparação. Por que permitir então que esses homens violentos arrastem tantos para a morte? Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na tua comida. Eles são tão violentos e mesmo assim eles são gordos, porque eles têm fartura, eles comem abastadamente, e o Senhor permite tal coisa por quê? Então, meus irmãos, Abacuque, ele tem dificuldade de compreender a soberania de Deus e ele fica perplexo quanto a isso. Eu não disse no começo do sermão, mas o tema que eu uso aqui para o meu sermão é perplexo, porém não desesperado. O Abacuque, ele encontra-se perplexo ao olhar para Judá e ver pecado, violência e corrupção, ao olhar para as outras nações e ver violência, corrupção e pecado, ao ficar sabendo que Deus usará os caldeus, a Babilônia, que são homens violentos, homens terríveis, homens que arrastam muitos com suas redes para matá-los. Abacuque fica perplexo com tudo isso. Semelhante a nós. Nós olhamos para a nossa sociedade e nós ficamos perplexos também com tudo o que acontece. E por isso que eu disse que muitas vezes nós não compreendemos a ação de Deus. Porque nós também questionamos Deus. Por quê? Por que tu permites? Porque nações ímpias prosperam. Porque o ímpio tem fartura em sua mesa. Porque homens corruptos têm dinheiro para satisfazer os seus luxos. Por quê? Nós muitas vezes não compreendemos a soberania de Deus e isso nos causa perplexidade. Porém, nós não podemos nos desesperar frente a essa perplexidade. Nós não podemos desesperar-nos da vida e buscarmos alternativas e ações que vão causar mais danos do que soluções diante dessas violências, ações, corrupções e coisas terríveis que nós vemos. Porque, como ressaltou Abacuque, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é fortaleza. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Abacuque, ele vai ter total compreensão de quem é Deus no decorrer da sua conversa com Deus. Ele vai conversar outra vez com Deus, ele vai se colocar diante de Deus em oração, no capítulo 3, e essas conversas que ele terá com Deus, esse relacionamento, essa proximidade através da oração vai fazê-lo compreender finalmente quem Deus é, o que Deus como Deus age frente ao pecado, frente à iniquidade, como que Deus trata o seu povo. Ele vai ter essa compreensão até o final do seu livro escrito. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então Abacuque, ele se queixa: será justo, Senhor? O Senhor está agindo com justiça? Ele, perplexo com tudo o que ele está vendo e com a mensagem que ele recebe de Deus, dessa disciplina, ele então questiona: será que isso é justo? E ele vai então se posicionar numa torre
esperando a resposta de Deus. Ele quer ver qual é a resposta que Deus dará frente a esta queixa dele. Por-me-ei numa torre de vigia. A torre de vigia é um lugar onde homens ficam em alerta durante o seu tempo de estadia ali na torre, observando e vendo tudo o que está acontecendo. As penitenciárias têm suas torres de vigia, onde ficam os guardas posicionados, cuidando do perímetro ali. As cidades naquela época, a época aqui do Antigo Testamento, elas tinham as suas muralhas, tinham as suas proteções, e em cima das suas muralhas havia as torres de vigia, onde os guardas se revezavam cuidando do perímetro, de toda a extensão da fortaleza, do muro, da cidade, para que invasores não entrassem. Então a posição em uma torre de vigia é uma posição de alerta, de expectativa, de aguardar ali, acordado, desperto, qualquer movimento estranho para uma possível ação, uma possível reação. E Abacuque então diz que ele vai se colocar numa torre dessa. Ele vai ficar atentamente esperando a resposta de Deus, ver o que Deus tem para dizer a ele. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus dirá. E aí Deus então vai respondê-lo a partir do versículo 2. Então, Abacuque, ele tinha recebido a primeira resposta de Deus e agora ele está em alerta, em posição de alerta para receber a segunda resposta de Deus. Após questionar Deus, após apontar para Deus os seus atributos, reconhecendo, sim, os atributos de Deus, mas ainda com essa falta de compreensão real. E então, vem essa resposta de Deus. Abacuque está esperando, ele está aguardando. E Deus, então, no versículo 2 responde: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus fala para Abacuque: tudo o que eu vou dizer para você, escreve. Registra. Não deixa passar nenhuma palavra. E como que Abacuque deveria escrever? Com letras grandes. A mensagem deveria ser escrita de uma forma que todos pudessem ler. Não em letras pequenas, não de forma escondida, mas de forma clara, visível. Até uma pessoa que passasse correndo em frente aonde estava registrada a palavra de Deus conseguiria ler a mensagem que Deus iria trazer. Então todos tomariam ou deveriam tomar o conhecimento daquilo que Deus iria dizer. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Espera. Deus está pedindo para que Abacuque espere. Escreva. Tudo o que eu vou dizer, escreva. Deixa registrado. Todos precisam tomar conhecimento desta mensagem. Mas espera que a ação virá. Ela não vai tardar. Está próximo. Mas espera, tenha paciência. É isso que Deus diz para Abacuque. Ele deveria escrever que o castigo viria através dos caldeus. Ele deveria escrever aquilo que foi dito nos versículos do capítulo 1. Do versículo 5 ao 11. O que está escrito ali era o que Abacuque deveria escrever nesta placa, neste letreiro grande, vistoso de longe, iluminado, destacado de alguma forma, para que todos pudessem ter o conhecimento e não usasse como desculpa: eu não sabia. Eu não sabia. Ninguém me disse. Ninguém me explicou. Ninguém usaria o eu não sabia como desculpa, porque a mensagem iria chegar para cada um
para cada morador ali de Judá. Deus iria agir, mas no tempo dele. E através da sua vara de disciplina, que ele escolheu qual seria. Aqueles que permanecessem fiéis, Deus iria restaurá-los. O justo viverá pela sua fé. Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O justo viverá pela sua fé. Fé na soberania de Deus. Fé na santidade de Deus, na eternidade de Deus, na fortaleza que é Deus para o seu povo. Aqueles que se voltassem para Deus novamente, aqueles que retornariam dos seus pecados, Deus então iria restaurá-los. Esses são os justos que viveriam pela fé, aguardando sem serem então destruídos. Deus iria preservar esse remanescente fiel que retornaria para os caminhos de Deus, que se arrependesse dos seus pecados. Porém, os soberbos, aqueles que não são retos, aqueles que não se arrependerem, eles passarão como passa a enganosidade do vinho. E o que isso quer dizer? Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Aqueles que são alcoólatras, eles bebem e ficam por um tempo na ação do álcool. Mas esse tempo passa. Não é permanente. A não ser que você torne-se a embebedar-se de novo. Mas se você se embebeda uma vez, o tempo do álcool no organismo, ele vai passar. Todo arrogante, todo aquele ímpio, enganoso, que não se arrependesse, iria passar. O seu tempo iria passar na terra. Assim como aquele tempo do álcool no corpo daquele que se embebeda. Então, o justo iria permanecer vivendo pela fé em Deus, nos atributos de Deus, preservado por Deus. Mas o soberbo iria ser destruído. O seu tempo iria passar, como se passa o efeito do álcool. Abacuque deveria anunciar isso, para que houvesse arrependimento. O objetivo era o arrependimento por parte do povo de Deus. E Abacuque, então, ele vai escrever. E ele vai orar, ele vai se colocar diante de Deus de novo, ele vai fazer o que Deus está mandando. E ele, então, vai ser usado por Deus para que o remanescente fiel de Deus possa, cumprido o tempo da disciplina, seja restaurado e passe a viver pela fé. E o ímpio, o soberbo, o violento, aquele que não se arrepender, então seja tomado pela disciplina e destruição da ação de Deus contra o pecado. Concluindo, meus irmãos, Abacuque nos ensina que é possível nós vivermos perplexos com o erro, com o pecado, com a violência, com tudo aquilo de ruim que acontece. Mas nós não podemos nos desesperar, porque Deus está agindo e Deus vai agir ainda, mediante a sua soberania, a sua eternidade, a sua santidade, o seu poder de ser a fortaleza, de ser a nossa rocha. Nós precisamos aguardar e esperar. Ficamos perplexos e essa perplexidade nos ajuda a nos atentarmos à lei de Deus, a nos atentarmos à vontade de Deus, a anunciarmos também que o pecado não fica sem ser disciplinado, sem ser castigado. Isso cabe a nós. Nós precisamos alertar. Assim como Abacuque precisava escrever e anunciar, nós precisamos alertar as pessoas de que Deus pune o pecador. Ao mesmo tempo em que nós nos alertamos para permanecermos vivendo pela fé como justos, servindo a Deus, cumprindo aquilo tudo que Deus espera de nós. O que nos impede de cair no desespero é a certeza de quem Deus é.
Então Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é rocha, Deus é soberano, Deus é o Senhor de todas as coisas. Isso nos impede de nos desesperarmos da vida, ainda que venhamos a ficar perplexos. E lembramos então das palavras de Jeremias, Lamentações 3, do versículo 21 ao 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E essas misericórdias nos dão a esperança, nos dão o vigor espiritual de nós continuarmos servindo a Deus e alertando os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares de que o tempo se findará. Nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Então nós trazemos à memória tudo o que Deus fez, estas palavras de Abacuque, a promessa de restauração, a promessa de que Deus vai ser a nossa rocha e nós vamos conseguir viver pela fé, de forma justa, sempre com esta misericórdia de Deus em nossa memória, lembrando que Ele é misericordioso, Ele é longânimo, bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a salvação do Senhor, enquanto Deus age da forma que Ele quer agir. A nossa função é orar, é pregar, é alertar as pessoas e é procurar viver de acordo com a justiça de Deus. O que passar disso é de responsabilidade de Deus. E Ele vai agir no tempo dele, da forma que Ele quer, usando a vara de disciplina que Ele entender ser a melhor forma de agir contra os ímpios. Que Deus então nos conceda graça para cumprirmos essas responsabilidades todas, aguardando, confiando na misericórdia de Deus, nos agarrando na fortaleza que é Deus, sempre lembrando que se nós pecarmos, podemos pedir perdão, que as misericórdias do Senhor nos perdoará e jamais seremos, então, consumidos. Amém. Nós vamos cantar o hino. Deixa eu ver o número do hino aqui. Hino 165, Cuidado Divino. Vamos nos colocar de pé e entoar esse hino, hino 165.